Olá, pessoal. Bom, hoje nós prosseguimos com a primeira aula ainda, tá certo? Hoje eu vou fazer uma introdução do que é uma derivada parcial e a técnica de como eu faço para resolver problemas envolvendo derivadas parciais. Eu vou deixar para mostrar isso graficamente para vocês numa aula mais para frente. Nesse momento, assim, a minha ideia é trabalhar com vocês apenas a ideia do que é uma derivada parcial e de que forma eu vou trabalhar com essas funções que tem mais do que uma variável. Então, como eu falei na aula 1, derivada parcial significa que eu estou trabalhando com uma função com duas ou mais variáveis. Hoje nós vamos trabalhar com uma função com duas variáveis. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha... que eu queira calcular o volume de uma lata, tá certo? De uma lata cilíndrica. Então, o volume dessa lata, ela vai depender de duas variáveis, tá? Do tamanho da base, tá certo? A base do cilindro e da altura, tá certo? Então, para eu saber o volume, eu dependo não só da base, como também da altura desse cilindro, né? Porque dependendo dessa altura, vai caber uma determinada, ela vai ter uma capacidade diferente. Então, por exemplo, vamos supor que se eu mantiver a base do mesmo tamanho, eu vou alterar o volume alterando apenas a altura. Agora, se eu mantiver a altura fixa, eu vou alterar o volume alterando o tamanho da base. Então, isso é um exemplo típico aí de uma função com duas variáveis, ok? Eu vou compartilhar com vocês uma lousa, né? Vamos lá, pegar aqui uma lousa virtual. Então, se a gente vai trabalhar com uma função de duas variáveis, o que isso quer dizer, tá? Eu vou ter uma função que depende de duas variáveis, x e y. Então, eu digo que f de x e y é igual a z. Agora, tem que usar uma outra letra, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui de uma função que tem duas variáveis, tá? 2x ao quadrado, y ao cubo. Veja bem, olha, a minha função agora, ela depende não apenas do x, mas ela depende do x e depende do y. Com isso, como que nós fazemos para derivar uma função que tem duas variáveis, tá certo? Então é o seguinte, se eu tenho uma função com duas variáveis, que eu vou chamar de f de x e y, né? Tem uma função com duas variáveis. Então, primeiro eu vou derivar em relação a x. E depois eu vou derivar em relação a y. Isso aqui é uma das formas que eu tenho é uma das notações de derivada parcial. O f com o xzinho aqui ou o f com o y pequenininho aqui. Uma outra maneira que eu tenho de indicar que a derivada é parcial é usando esse símbolo assim, ó, aparece esse 6 ao contrário aqui, ó. df ou del f del y, tá? Ó, é uma outra notação para derivada parcial. Sempre que aparecer assim ou assim, significa que eu estou fazendo uma derivada parcial. E como é que funciona a história de fazer a derivada parcial? A forma de derivar é muito semelhante àquela que a gente aprendeu com as funções com apenas uma variável. Mas o que vai acontecer? Eu vou fixar uma variável e vou variar apenas a outra. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo a derivada em relação a x, quando eu estiver fazendo a derivada em relação a x, então significa que o y vai funcionar como uma constante. Quando eu estiver fazendo a derivada em relação a y, vai implicar que o meu x está funcionando como uma constante, tá? Bom, e daí? Como é que eu faço para resolver? Como é que eu resolvo essa história da derivada parcial? Vamos fazer a derivada dessa função aqui em relação à variável x. Então, lembra, eu falei que o y vai funcionar como uma constante. Como ele está grudado aqui no x, então esse x vai salvar, a constante vai permanecer aqui, ó.
Então, como que eu faço? Ó, vou usar a regra do tomo, como eu fazia. Ó, o 2 multiplica o 2 que está aqui, 4x, né? Desse expoente eu tiro 1. 2 menos 1 dá 1. Quando é 1 não precisa colocar. E a constante eu repito, y3. Pronto, ó. Essa aqui, ó, 4xy3 é a derivada parcial da função z em relação à variável x. Se eu quiser fazer agora a derivada parcial da função z em relação à variável y, agora o x vai funcionar como uma constante, ó. Então, agora, o x aqui, ó, o 2 e o x ao quadrado é constante, então eu só vou derivar o y ao cubo. Então é assim, então isso aqui tudo é como uma constante, não é isso? Ó, o 2x ao quadrado é tudo constante. Esse 3 vem aqui e vai multiplicar a constante que está aqui na frente. Então 3 vezes 2 dá 6. O x ao quadrado não altera, né? Y. E aqui, olha, do expoente 3 eu tiro 1, sobra 1. Então 6x ao quadrado, e quando é 1 não precisa colocar... Opa, desculpa, gente, errei aqui, ó. Então aqui é 6x ao quadrado e aqui do 3 eu tiro 1. 3 menos 1 é 2, ok? Pronto. Então 6x ao quadrado, y ao quadrado, é a derivada parcial da função z. Tá, e para que serve a derivada parcial? É para calcular a taxa de variação. Lembra, a derivada sempre está calculando taxa de variação. Numa aula futura, possivelmente na próxima aula, eu vou trazer para vocês como que é a representação gráfica de uma função com duas variáveis, tá certo? E aí eu explico melhor o porquê da taxa de variação, de como eu faço para calcular essa taxa de variação de uma função com duas variáveis. Mas o processo é exatamente o mesmo. Aqui eu teria que ter um ponto, né? Se eu quisesse calcular a taxa de variação num ponto específico. Então vamos dar aqui no ponto 1, 2. Lembrando, isso aqui é um par ordenado. Se é um par ordenado, como o próprio nome diz, ele tem uma ordem. E qual que é essa ordem? O primeiro número é o x, o segundo número é o y. É sempre assim. Tá. Então, vamos supor que eu quisesse calcular a taxa de variação instantânea da função z em relação a x nesse ponto 1, 2. Como que eu faria? É simples, gente. Então, aqui, ó, como que eu faria a indicação? Olha, eu quero calcular a derivada parcial da função f em relação à variável x no ponto 1, 2. Então, eu vou substituir. Aonde tem x, eu vou colocar 1. Aonde tem y, eu vou colocar 2. Então, vamos lá. 4 vezes, no lugar do x, eu vou colocar 1. 1 vezes, no lugar do y, eu vou colocar 2. 2 ao cubo. E aí, é só fazer a conta. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 4, 32. Então, olha, a taxa de variação instantânea da função z em relação a x no ponto 1, 2 é 32. Vamos fazer a mesma coisa agora, ó, calcular a taxa de variação instantânea da função em relação à variável y no ponto 1, 2. Então, agora é o mesmo processo. Aonde tem x, eu vou colocar 1. Então, é 6 vezes 1 ao quadrado, vezes, aonde tem y, eu vou colocar 2. 2 ao quadrado. Agora, observa aqui. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. Então, vamos lá. Então, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Está aqui, ó. A taxa de variação instantânea, ou a derivada parcial da função z em relação à variável y no ponto 1, 2 é 24. Então, gente, olha, derivada, lembrando, a gente deriva uma função para calcular a taxa de variação dela em qualquer ponto onde ela esteja definida. Essa é a aplicação. Agora, como que eu vou fazer para resolver? Então, hoje a gente vai aprender a técnica, tá certo? Hoje a gente vai aprender técnicas, tá certo? Então, basicamente é isso. Então, derivada parcial
uma função com duas variáveis. Eu estou derivando em relação a x, eu mantenho o y constante. Eu estou derivando em relação a y, eu mantenho o x constante, ok? Então vamos fazer alguns exercícios. Então vamos supor que eu tenho uma função z, que ela é dada por 3x mais 5y menos 1. Repare, olha, a minha função depende de x e de y, tá certo? Então eu quero fazer a derivada parcial. Então vou fazer, olha, a derivada parcial da função z em relação à variável x. Ah, poderia colocar df dx? Poderia também, tá? Se aqui tivesse f de xy. Bom, a derivada parcial de z em relação a x, se eu estou derivando em relação a x, o y vai funcionar como constante. Derivada de 3x é 3. Agora é o seguinte, gente, ó, o y vai funcionar como constante, uma constante multiplicando uma constante. Aqui não tem x, só tem constante. Derivada de constante é 0. E derivada de menos 1 também é constante, é 0. Então tá aqui, ó, a derivada parcial da função 3x mais 5y menos 1 em relação à variável x é 3. Vamos fazer a mesma coisa agora. A derivada parcial da função z em relação à variável y. Mesmo processo. Se eu estou derivando em relação a y, então significa que o meu x é uma constante. Aqui não tem y para salvar o x, então tudo isso é constante. Derivada de constante é 0. Preciso colocar? Não. Vamos derivar 5y. Derivada de 5y, quem que é? 5, né? É o coeficiente angular, é uma função no primeiro grau. E a derivada de menos 1 é 0 também. E tá aí, ó, tenho aí as duas derivadas parciais das funções, em relação a x e em relação a y. Ah, mas aí não tem variável. Não tem, então significa o seguinte, olha, que essa derivada parcial em relação a x, ela vai ser sempre constante, né? A taxa de variação é constante, tanto em relação a x quanto em relação a y, tá?